Gênesis capítulo de número 3. Nós vamos estar lendo o versículo 21 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra da qual fora tomado. E havendo lançado fora o homem, os querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, que não seja eu, Samuel, pregando, mas que seja o Espírito Santo de Deus falando da tua noiva através da minha boca, em nome de Jesus Cristo, amém. Você que pode, assenta-se, glorificando o nome do Senhor, amém. Irmão, o que eu estou sabendo aqui é que em Itaipuaçu ainda não existe uma lei que é proibido da glória. Em Maracaí ainda não é proibido da glória. No estado do Rio de Janeiro ainda não é proibido da glória. Então, se você tem a liberdade de glorificar, faça-o em nome de Jesus, amém? Irmãos, nós estamos tratando acerca do livro da criação. Gênesis significa criação. Nós bem sabemos que, lendo o capítulo 1 de Gênesis, Deus ele traz a existência aonde não há nada. Deus traz a existência aonde não há nada. Deus, tudo que Ele declara acontece. E por 6 dias Deus vai declarando, e o que Ele declara vai acontecendo. O que eu acho interessante é que no 6º dia Deus forma o homem. Por que não Deus formou o homem no primeiro dia? É porque todo local que Deus vai colocar alguém, Ele envia a provisão primeiro. Eu vou repetir para você da glória. Todo lugar que Deus te colocar, Ele vai preparar a provisão primeiro. Deus passa o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto dia, preparando toda a terra, todos os animais, todas as árvores, todos os mares, para quando colocar o homem, tudo o que ele precisar está lá. Isso aqui não é nem o tema da mensagem, mas eu vou liberar porque o Espírito Santo está me conduzindo. Deus nunca vai te colocar em um lugar sem antes enviar a provisão. Deus nunca vai te colocar em um lugar sem antes enviar a provisão. Perceba que quando Elias vai se esconder e Deus envia ele até o riacho, Deus fala que ele já tinha dado ordem aos corvos. Eu vou repetir para você sair daqui tomando posse da bênção. Deus nunca vai te colocar no lugar sem a provisão chegar antes. Quem acredita na glória a Deus? É bem verdade que Deus prepara tudo. E Deus, quando cria o homem, Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Trindade Celestial diz: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós vemos aqui a Trindade Celestial trabalhando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, formando o homem do pó, o homem da terra, soprando o fôlego de vida, o Espírito, as suas narinas, para que ele possa viver. E nós lendo os primeiros capítulos de Gênesis, nós aprendemos que o homem não foi só criado em imagem e semelhança de Deus, mas ele também recebeu autoridade sobre tudo aquilo que havia sobre o jardim. Tudo que estava naquele jardim, o homem tinha autoridade. O homem tinha autoridade sobre os animais domésticos. O homem tinha autoridade sobre os animais selvagens. O homem tinha domínio e autoridade sobre a plantação, sobre as árvores. O homem tinha domínio. E Deus foi muito específico, dizendo que o Adão podia provar de qualquer fruto, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. É bem verdade que, lendo o livro de Gênesis, nós entendemos que Deus percebe que não é bom que o homem fique só, mas Ele envia a auxiliadora, a ajudadora, uma mulher. Ele cria, tira da costela de Adão, e Ele forma Eva. Ele forma Eva, e então Ele começa o ciclo da humanidade.
com o homem e a mulher. Deus declara: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Até aqui a formação de Deus está uma coisa linda. Até aqui a criação de Deus está muito poderosa. Mas quando nós entramos em Gênesis capítulo 3, nós deparamos na história com uma serpente. Essa serpente, ela fala. E não somente fala, mas ela gosta de trazer dúvidas para o ar. Ela gosta de trazer questionamentos em certa situação. A serpente, ela vem causar confusão. A serpente, ela vem causar confusão. A serpente vem tirar o entendimento. A serpente vem trazer dúvida à mente. E ele encontra Eva. E quando a serpente encontra Eva, Gênesis capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz que a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. A serpente, ela quer trazer a dúvida. A serpente quer indagar a Eva. A serpente começa um diálogo com Eva e começa a perguntar e trazer informações para a mente dela. Como no versículo 2 a palavra diz: e disse a mulher à serpente: dos frutos das árvores do jardim comeremos, mas dos frutos da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. É interessante porque a resposta da mulher vem da pergunta da serpente, dizendo: por que você não pode comer de tudo? Você pode comer de tudo? Você pode comer de tudo? Eva tinha tudo, mas a serpente quer questionar as vozes de Eva. Então Eva traz informação, e é interessante que Eva fica tão atordoada nessa situação que ela confunde informações. Se você ler Gênesis capítulo 2, você vai entender, Gênesis capítulo 2, versículo 9, que a árvore que está no meio do jardim não é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia nunca falou que a árvore do conhecimento do bem e do mal está no meio do jardim. A árvore que está no meio do jardim é a árvore da vida. Ela começa a embaralhar com suas informações. Ela começa a ficar atordoada, porque a todo momento em que deixamos alguém trazer dúvida daquilo que Deus falou para as nossas vidas, nós começamos a misturar informações. Toda vez que nós deixamos alguém trazer dúvida do que Deus falou para a nossa vida, nós nos sentimos atordoados. Muitas vezes há crentes, há pessoas que receberam da parte de Deus a fala, a promessa, chamado de Deus, mas quando vem o inimigo, o invejoso ou o adversário e causa dúvida, essa pessoa perde noção do que ela está vivendo, a pessoa perde noção das informações, a pessoa fica atordoada, a pessoa fica perdida. Então ela está perdida, ela já está misturando as informações. E se nós irmos mais adiante, eu não vou sair da Bíblia hoje não, hoje eu vou ficar na Bíblia, como de costume. Quando nós lemos o versículo 4 e 5, é o que diz: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Se você procurar no Google a foto de uma serpente, ela tem uma língua com duas setas. A serpente tem uma língua com duas setas. E na tipologia bíblica espiritual podemos transmitir aqui: uma seta tem verdade, mas a outra seta tem mentira. A serpente tem duas setas em sua língua. Uma seta indica a verdade, mas a outra seta indica a mentira. Não é que necessariamente a serpente vai sempre mentir, mas ela usa das artimanhas da verdade para colocar a mentira. Ela não vai trocar a história, ela vai mexer em pontos específicos da história. A serpente falou algumas coisas de verdade aqui, mas ela introduz palavras de mentira para que pareça que a verdade mentirosa dela seja adequada para a situação de Eva. A serpente mente em alguns pontos de sua fala, e a serpente, olha o que a serpente faz. Ela quer trazer dúvida da autoridade que Deus deu para o homem e para a mulher. Vou repetir. A serpente, ela quer trazer dúvida sobre a autoridade que Deus derramou sobre o homem e a mulher.
Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, fala sobre a criação de Deus para o homem. Fala sobre quando Deus formou o homem. E nessa criação, a palavra do Senhor diz que deu autoridade ao homem sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Só que quando a serpente vai falar com Eva, a serpente dá a entender que Eva não tem autoridade sobre todas as coisas. Eu vou liberar e não sei quem vai entender. Mas às vezes Deus já te disse: eu te dou autoridade pelo Espírito Santo. Mas você deixa o inimigo tentar tirar essa autoridade com a dúvida. Mas eu vim lá da América para ser profeta da vida de alguém aqui em Itaiguaçu. Porque a autoridade que Deus falou que você tem ainda está aí dentro. Ainda está aí dentro. Ainda está aí dentro. Falou que você tem autoridade, não vai ser serpente que vai anular essa autoridade. Se Deus falou que você tem autoridade, não é o teu vizinho que vai dizer que você não tem autoridade. Se Deus falou que você tem autoridade, não é o fofoqueiro que vai dizer que você não tem autoridade. Eu quero dizer algo para a vida de alguém, só para quem confia em Deus, que o que Deus lança sobre a sua boca, para a sua vida que hoje é: eu te dei autoridade. Eu te dei autoridade. Só quem quer viver a autoridade de Deus, joga a mão no terceiro lá. E agora? Não é que Adão e Eva é maior que Deus. É que tudo que Deus fez foi para Adão e Eva. Não é que Adão e Eva mandem tudo. Mas aquele que criou tudo disse: Adão e Eva, você tem passe livre. Adão e Eva tinham autoridade sobre tudo. Gênesis 1, 26, 27. Você vai ler e compreender que eles tinham autoridade. Mas a serpente quer, com uma falácia, tirar a autoridade. Sabe o que acontece? O inimigo quer usar de palavras vãs para tirar a autoridade que Deus te deu. O ataque do inimigo são através de palavras que entram na sua mente. Não são necessariamente só no seu ouvido, mas na sua mente. Porque o ouvido entra a voz, a fala, mas a mente vem o entendimento. Quando a serpente diz que eles não têm autoridade porque não provaram do fruto, eles estão trazendo a dúvida na mente de Adão e Eva. Como eu dizendo, nesse momento ainda Eva fica confusa, porque aquilo que foi falado não entrou no ouvido apenas, mas entrou na mente. Sabe o que acontece? Há muitas pessoas que nunca construíram nada, e vem te falar coisa, e você deixa entrar isso na sua mente. Irmão, posso ser algo aqui? Sem pé alto nenhum, sem nariz inclinado. Não fique escutando quem nunca construiu nada, irmão. Não fique escutando quem nunca construiu nada, irmão. Você reconhece a pessoa pelos frutos. Adão e Eva tinham autoridade. A serpente era o quê? A serpente era quem tinha que responder pela autoridade de Adão e Eva. Só que o que acontece? A serpente, a Bíblia é clara dizendo que ela estuda, porque a serpente inverte os valores. Eva tinha que ter autoridade sobre a serpente, mas agora é a serpente que tem autoridade sobre ela. Deus fala que Eva tem autoridade, mas uma palavra lançada que foi entrada na sua mente, depois no seu coração, fez com que ela perdesse a sua autoridade. Eva tinha autoridade, mas porque deixou aquela mensagem corroer o seu coração, os sua pés se inverteram. A serpente tem total domínio de Eva nesse momento. A serpente começa a trazer a dúvida. Eva tinha autoridade sobre a serpente, só que ela não exerce. Sabe o que acontece? Há muitos dons que Deus derrama na vida de alguém, mas essas pessoas não são praticantes desse dom. Por quê? Porque não exerce. Há pessoas que têm chamada, mas não vivem da chamada. Por quê? Não exerce.
Há pessoas que Deus derramou uma unção particular, mas a pessoa não vive dessa unção porque ela não exerce. Irmão, na hora de viver na posição que Deus falou que você ocupa, não é a sua realidade que vai definir quem você é, não é a sua família que vai definir quem você é, não é o seu trabalho que vai definir quem você é. Quem define quem você é aquele que te chamou. Só aqueles que são chamados vão no terceiro andar, vão no terceiro andar. E barulhos de glória, barulhos de glória, barulhos de glória, barulhos de glória. Quem define quem você é aquele que te chamou, é aquele que te criou, é aquele que colocou a autoridade sobre você. Esse que tem a palavra mais valiosa da sua vida. Não é A, B ou C, vizinho, fulano, ciclano, beltrano, serpente. É Deus que define quem você é. A palavra de Deus. Falta você tomar posição de viver aquilo que Deus te chama. Deus me chamou para ter autoridade, eu vou viver com autoridade. Deus me chamou para ser empoderado, eu vou viver no poder. Deus me chamou pela palavra, eu vou comer essa palavra. Deus me chamou para o ministério da intercessão, eu vou orar mais. Deus me chamou para o louvor, eu vou consagrar. Mas eu não vou ficar parado, eu vou viver naquilo que Deus me chamou. Capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. A serpente mexeu nas emoções da mulher. Por quê? Antes desse diálogo, a mulher nunca deu a mínima para a árvore. Antes desse diálogo, Eva nunca deu a mínima para a árvore. Antes desse diálogo, a mulher nunca deu a mínima para essa árvore. Mas ela foi ouvir pessoa errada. Irmão, deixa eu te dizer algo. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você escuta. Cuidado com quem você está aprendendo. Cuidado com quem você está saindo. Até aquele momento, aquela árvore é só mais uma. Mas quando Eva dá ouvidos para a serpente, aquela árvore começa a ficar bonita. Aquela árvore começa a ficar desejável. Aquela árvore começa a ficar bela, linda, maravilhosa para ela. Quem nunca se interessou por essa árvore? Irmão, não pense que você é forte o bastante para aguentar andar em um jugo desigual. Não pense que você é forte o bastante para andar em um jugo desigual. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para fazer a diferença. Vem comigo. Eva come. Só que interessante que na história Adão não tinha chegado ainda. Qual é o chamado de Eva? Auxiliar. Qual é o chamado de Adão? Proteger, guardar. Adão já está falhando aqui. Porque Adão permite, ou Adão cria uma situação, querendo ou não, talvez involuntariamente, em que Eva não está protegida. Eva não tem a função de guardar, a Eva tem a função de auxiliar. E aquele que precisava guardar não estava lá. Adão precisava estar lá para repreender a serpente e tirar a mulher dele daquele local, daquela situação, porque era a função dele guardar. Conjecturando aqui, se Adão deixa Eva sozinha, porque ela falou com a serpente, em que momento Adão apareceu? Significa que Adão já tinha criado um nível de confiança sobre ela. Significa que Adão tinha criado um nível de confiança com ela. Mas é interessante que se você ler
Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e versículo 17, você vai entender que Deus falou para Adão, exclusivamente para Adão: não coma desse fruto, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que quando Eva oferece, a Bíblia não diz que Eva falou: olha que lindo. A Bíblia não diz que Eva falou assim: olha, é nutritivo. A Bíblia não diz que Eva insistiu para Adão. A Bíblia diz que Eva deu a Adão e Adão comeu. Sabe o que eu entendo aqui? Isso aqui não é existe, que é palavra. Eva estava ocupando o posto de Deus na vida de Adão. E eu vou te provar. Deus falou com Adão que a árvore era proibida. Mas quando Eva pega do fruto, Adão, com a consciência que estava errado, tomou o fruto. Aí você me pergunta: mas Adão é burro? Adão não pensou? Adão não entendeu que a palavra de Deus era para não comer? É que, irmão, quando você coloca alguém acima de Deus, você serve a essa pessoa e não a Deus. Adão sabia que era errado, mas para Adão, Eva era mais importante do que Deus. Para Adão, Eva estava a uma posição acima de Deus na vida dele. Não é que Adão achava que Eva era mais poderosa, não. É porque Adão estava mais firme, mais conectado, mais refém de Eva do que de Deus. Sabe o que acontece? Quando você não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, aquilo que está ocupando o lugar de Deus vai te levar à perdição. Mas eu profetizo agora, pelo nome de Jesus, que o primeiro posto da sua vida pertence a Deus, pertence a Deus, pertence a Deus, pertence a Deus. Se você tirar Deus da primeira cadeira, não vai dar certo. Se você tirar Deus da primeira cadeira, não vai dar certo. A palavra de Eva para Adão era mais poderosa do que a palavra de Deus. A palavra de Eva para Adão tinha mais efeito do que a palavra de Deus. A palavra de Eva para Adão tinha mais peso do que a palavra de Deus. Adão toma o fruto. Adão já não estava guardando ela. Adão chega nela, ela oferece o fruto e ele pensa: eu prefiro agradar a Eva do que agradar a Deus. Eu prefiro agradar a Eva do que agradar a Deus. Adão, porque a Bíblia não especifica nada que Adão foi convencido de uma forma árdua. Eva ofereceu, ele tomou. E acompanhe comigo na Bíblia. Quando eles tomam do fruto, Adão confirma que Eva estava acima de Deus para ele. Ambos falham. Adão tinha que guardar ela, e ela tinha que auxiliar Adão, dizer: Adão, não, isso está errado, para com isso, eu cometi um erro, está errado. Os dois erraram. Versículo 8 do capítulo 3: ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Deus, Ele é todo poderoso. Deus é soberano. Deus é onipresente e onisciente. Deus sabia muito bem que eles cometeram um erro. Só que Deus, em vez de se afastar, Deus vai de encontro com Adão e Eva. Quando nós pecamos, não é Deus que foge de nós, somos nós que fugimos de Deus. Quando nós pecamos, não é Deus que foge de nós, somos nós que fugimos de Deus. Adão e Eva procuram uma folha de figueira para esconder a sua nudez, porque quando eles tomam do fruto, eles percebem que estão nus. E até aquele momento eles não tinham sentido do que era nu, do que era nudez, mas o pecado aponta que eles estão nus. Eles se escondem com folhas de figueiras e Deus vai de encontro com eles. A Bíblia diz que eles se escondem. Toda vez que você peca, você está se escondendo de Deus. Toda vez que você erra, você está se escondendo de Deus. Mas Deus é uma palavra de esperança. Deus está vindo atrás de você aqui nessa noite. Deus não desistiu da sua história. Deus não desistiu do seu ministério. Deus não desistiu da sua família. Deus não desistiu da sua vida. Porque Ele é o teu Criador. E Ele tem propósito. Adão e Eva
39. Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer minha cama, meu leito nas mais profundezas, o Senhor ainda está lá. Não tem como fugir de Deus. Então Deus encontra eles. Sabe o que é interessante? Quando eu falo acerca de pecado, o pecado nos afasta de Deus. Nós fugimos de Deus quando estamos pecando. O pecado é totalmente o inverso de santidade. Se você pesquisar, santidade significa aquele que está ao lado de Deus. Toda vez que você busca a santidade, você está perto de Deus. Mas toda vez que você está pecando, você está fugindo de Deus. Deus encontra eles, tem um diálogo, versículo 12. É interessante já o versículo 12. Mas Deus pergunta, por que vocês estão escondendo? Alguém diz que vocês estão nus? Por acaso provaram do fruto que eu proibi? Versículo 12. Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu a árvore, me deu da árvore e comi. Versículo 13. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Olha o que acontece. Deus sempre dá uma chance para os seus filhos se arrependerem. Você não vai pecar e Deus vai simplesmente não dar graça sobre a sua vida. Todo dia Deus te dá uma oportunidade de se arrepender. Todo dia Deus te dá uma oportunidade de se reconciliar. Deus não chega condenando eles, Deus chega com diálogo, porque nós somos criados para ter relacionamento com Deus. Você vê que quando Deus forma Adão e Eva, Ele passa uma viração do dia para falar com eles. Deus não nos criou para sermos marionetes, para sermos robôs, para sermos pessoas designadas para adorar involuntariamente. Não, Deus nos criou para relacionamento. Independente do pecado, Deus vai se relacionar. Deus fala o que aconteceu. Adão transfere a culpa. Olha, a mulher que tu me destes, ela me deu do fruto. Ele vai para Eva, Eva também transfere a responsabilidade, porque ela diz: foi a serpente que tu criastes, foi essa serpente que colocou em minha cabeça que esse fruto era bom. Transferência de responsabilidade. Eu creio aqui que se eles se arrependessem, eles não seriam sequer expulsos do jardim do Éden. Sabe por quê? Porque em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, a palavra vai dizer que Jesus Cristo era o Cordeiro imaculado. Ele era o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Se alguém te pregou que a época da graça no Testamento, é heresia. A graça sempre esteve presente na humanidade. Nós crescemos por causa da graça. Nós temos esperança por causa da graça. E nós vemos Cristo trabalhando com graça no Antigo Testamento. A graça estava lá, escancarada, pede perdão. Mas Adão transfere a culpa, Eva transfere a culpa. Eles não alcançam, por quê? Eles não se arrependeram. O que Deus tem que fazer? Deus tem que tomar provisões. Versículo 21, até o versículo 21 você vai ler e ver algumas restrições que Deus deu. Como por exemplo, teve que arrancá-los do jardim, teve que decretar a saída deles do jardim, teve que declarar para a mulher que ela teria dores de parto, que o homem teria que trabalhar duro para colher o que queria, porque a provisão estava no jardim do Éden, mas agora eles seriam lançados fora do jardim do Éden. Só que o que eu acho interessante é que Deus já trabalha com graça, porque em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o que a Bíblia diz? Que Ele levantará da semente da mulher aquele que esmagará a cabeça da serpente. Deus estava dizendo mais ou menos assim: olha, Eva, não, vocês pecaram, mas eu vou levantar um que vai esmagar a cabeça daquele que engana, daquele que traz maldição, daquele que traz palavra contrária. Por quê? Porque eu tenho graça, eu tenho graça, eu tenho chamei a viver da graça, e alô. Eu ainda tenho graça. Vou esmagar a cabeça da serpente que enganou a humanidade. Quando nós continuamos lendo a palavra do Senhor, capítulo 3, versículo 21, fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Irmãos, é muito linda essa palavra, sabe por quê? Quando Deus Ele pega a pele de animal para cobrir Adão e Eva, Deus estava mostrando Cristo aqui. Porque Apocalipse capítulo 3, versículo 8 diz que Cristo é o Cordeiro
morto antes da fundação do mundo. Quando Deus coloca a pele sobre Adão e Eva, ele diz assim: ó, a figueira, a folha da figueira não é suficiente. Você precisa da pele do cordeiro sobre você para cobrir as suas impurezas. Repita comigo: Jesus, aquele que encobre. Mais forte: Jesus, aquele que encobre. Samuel, Deus vai encobrir meus pecados. Ele vai te envolver com a sua pele do cordeiro, que foi entregue por você para esconder a vergonha do teu pecado. A vergonha traz nudez espiritual. O pecado traz nudez espiritual. A imoralidade traz nudez espiritual. Mas Deus em Gênesis capítulo 3 está dizendo: para todo o pecado, para todo o dedo apontado, para toda a difamação, para toda a armadilha do inimigo, eu tenho o corpo do cordeiro para te envolver, para te envolver, para te esconder e dizer: você não vai viver vergonha, você vai viver pela fé do sangue do cordeiro. Deus está usando a minha bola para falar para alguém aqui: você viveu a sua vida toda em vergonha, a sua vida toda em vergonha, a sua vida toda em pecado, a sua vida toda em imoralidade. Mas Deus está dizendo: eu te cubro hoje, eu te abraço hoje, eu tiro a sua vergonha hoje, porque o sangue do cordeiro é operante na sua vida. Quem vai viver do sangue do cordeiro, levanta a mão para eu. Tem mais. Eu estou encerrando, irmão. Versículo 22, então diz o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma a vida eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra da qual fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Posso dizer algo? Deus prefere te ferir do que te perder. Vou repetir: Deus prefere te ferir do que te perder. É verdade que seria triste Adão e Eva não viver mais no jardim? É. Mas por que Deus tirou Adão e Eva do jardim? Foi por causa que eles pecaram, uma punição? Não. Deus não puniu Adão e Eva tirando eles do jardim. Deus puniu Adão e Eva trazendo dores de parto. Quando a palavra que lemos agora diz que tiraram eles do jardim, foi por quê? Para não tomarem da árvore da vida. Por que Samuel não poderiam tomar da árvore da vida? Porque eles pecaram. Se eles tomam da árvore da vida, eles vivem a vida eterna em pecado. Deus está dizendo para alguém aqui: eu te tirei de algumas situações, eu tirei você de alguns lugares, para você não viver uma vida perpétua de pecado. Mas eu te trouxe aqui nesse lugar para te dizer: eu te livrei, eu te salvei, eu te protegi, e você tem esperança. Quem acredita, mão levantada e glória a Deus. Mão levantada e aleluia. Mostra o que você trouxe para esse Deus aqui hoje. Deus salva eles de viver uma vida de morte, porque a árvore da vida traria vida para sempre. Para sempre. Mas Deus poupa eles. Deus manda os querubins para fechar o jardim. Deus coloca uma espada flamante sobre eles. Nós entendemos bem que quem abre o caminho do jardim agora é só se o querubim tirar, o anjo tirar a espada, gente. E nós sabemos que a tipologia bíblica para a espada na Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, a única coisa que pode abrir esse jardim de novo é a palavra de Deus. E sabe qual foi a palavra de Deus que abriu esse jardim? Foi a palavra de João 19:30. Tetelestai, está consumado. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, Ele despedaça todo o jugo, Ele despedaça toda a maldição, Ele tira todo o impedimento. É bem verdade que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, mostrando o quê? Tudo aquilo que impediu
impedia o acesso ao jardim, tudo aquilo que impedia o acesso ao paraíso, foi quebrado quando Cristo lançou a palavra tetelestai no grego, que significa está consumado, está pago, o que eu fiz está feito e ninguém pode anular. Eu vim dizer para você nessa noite aqui que toda maldição, todo impedimento que você tinha para viver o que Deus tem para a sua vida foi quebrado na cruz do Calvário, e hoje você pode viver nas promessas, você pode viver no amor, você pode viver na esperança da cruz. Só quem vai viver na esperança da cruz. Não, glória a Deus, por favor. Se coloque de pé, por gentileza, que eu vou encerrar agora. Se coloque de pé, por gentileza, que eu vou encerrar agora. Irmãos, quem é a árvore da vida? João capítulo 15, versículo 1. Cristo disse: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Sabe o que eu entendo nessa palavra? Eu entendo nessa palavra a mesma coisa de João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus é a representação da árvore da vida. Jesus é aquele que dá vida eterna. Jesus é aquele que dá vida eterna. Ele veio ao nosso encontro para nos ver. Ele se fez nu para nos cobrir. Ele nos tirou para nos poupar. Ele se entregou para nos isentar. Ele morreu para nós vivermos. Ele abriu o caminho para nós entrarmos. Eu quero pregar hoje aqui, finalizar essa mensagem, falando de um Cristo que tomou o seu lugar lá na criação. Um Cristo que assumiu o seu posto. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que ele não teve por usurpação ser como Deus, mas ele desceu no nível dos homens. Ah, meu Deus, sabe o que Deus está falando para mim aqui? Deus desceu no nível dos homens, para os homens entenderem a dimensão de onde Deus está. E esse mesmo Deus está te chamando aqui hoje. Esse mesmo Deus está te chamando aqui hoje. Então eu quero perguntar: tem alguém que não é cristão aqui dentro e quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Irmão, vir para a igreja não significa que você é salvo. Estar aqui hoje não significa que você está salvo. Ajudar o pastor não significa que você está salvo. É bem verdade, Eliel, que o diabo não precisa mais tirar as pessoas da igreja para desviar. O diabo está perdendo gente aqui dentro. Sabe por quê? Pior do que a condição de uma pessoa que sabe que é condenada, é uma pessoa que acha que é salva, mas está andando no caminho da condenação. Pior do que uma pessoa saber que está indo para o inferno, é uma pessoa que acha que está indo para o céu e está indo para o inferno. Aqui dentro. Então eu quero, pelo amor de Deus, te dar essa oportunidade que Cristo está te dando aqui hoje. Se você nunca aceitou a Cristo, ou você aceitou já, você já viveu da obra, você já viveu da presença, mas hoje o teu Espírito te confirma: eu não estou reconciliado com Cristo. Eu não sou um cristão de verdade. Eu não moro mais, eu não falo com Deus mais, eu preciso de uma reconciliação. Eu te convido: aceita a Jesus hoje. Eu vou fazer algo para ganhar tempo aqui, que meu tempo já foi embora. Eu ainda quero fazer uma oração profética para a sua vida. Eu quero convidar sem ter vergonha, sem querer envergonhar ninguém. Todos que são cristãos que estão nessa casa, se assente e só fica de pé aquele que não é crente, porque está desviado dos caminhos do Senhor. A maior vergonha não é você ficar em pé. A maior vergonha é chegar no juízo final e Deus dizer que ele não te conhece. Nós temos duas pessoas lindas de viver ali atrás. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus hoje? Tem mais alguém que quer aceitar Jesus hoje? Alguém que já sentou e por acaso está envergonhado? Pode dizer uma coisa? Você teve vergonha da nudez do jardim, mas Cristo não teve vergonha de te cobrir. Cristo não teve vergonha de te perdoar. Cristo não teve vergonha de morrer nu no Calvário, na cruz, no madeiro. Então, se tem mais alguém, se do lado tiver, por gentileza. Não há mais ninguém? Agora temos duas pessoas lindas de viver. Quem tem esse
morrer, não. Aqui na presença de Deus tudo é lindo de viver. Esse jovem, essa mulher de Deus, vocês veem aqui a frente aceitar Jesus hoje como o único e suficiente Salvador? A ovelha pode ajudar lá a trazer até aqui, a obreira. Vocês vindo aqui, eu não prometo que vocês vão nadar em rios de dinheiro. Eu não prometo que vocês vão ser o novo milionário de Itaipuaçu, mas eu prometo que a paz que excede todo entendimento vai ver. Aplauda quem está ouvindo, aplauda. Repitam comigo essas palavras: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados e escreva meu nome no livro